Galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula e o assunto hoje é mega importante. Sistemas. Lembram os sistemas do módulo passado? E hoje, pelo assunto ser importante, nós temos a honra de estar com a sala cheia. Hoje os alunos vieram todos assistir a nossa aula presencial. Então quem mora aqui pertinho do estúdio, ou no estúdio de Cascavel, ou no estúdio de Francisco Beltrão, vem até o estúdio, pode assistir uma aulinha aqui, né? Plateia cheia que vem aí, galera. Digam ê! Nossa, quantas vozes vocês escutaram, perceberam como a sala tá cheia. E essas alunas e alunos tiveram a oportunidade, então, de estar aqui hoje para acompanhar. Cuidado para não fazer muito barulho aí com os cadernos e carteiras e tudo mais. Pessoal, olha só, sistemas... sistemas, tipo, número de fases, número de componentes, você não lembra muito bem? Você vai saber agora, essa aula é top. Presta atenção, professor, eu não sei do que se trata. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha nessa solução. A palavra solução já remete à ideia de que é uma mistura, tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas solução tem que ter dois compostos diferentes ali. Mas olha só, uma aguinha lindinha, azulzinha. Professor, o que tem ali dentro? Vou te contar. Ali dentro tem água mais sulfato de cobre. Você talvez não sabe fazer ainda a fórmula do sulfato de cobre, mas o sulfato de cobre é um sal solúvel em água e ele deixa a solução azulzinha. Olha só, o sal se dissolve totalmente na água, formando uma mistura, sim? Uma mistura. E essa mistura, você consegue ver o sal separadamente? Você consegue ver a água separadamente? Não, professor. Uma fase só. Olha só que lindinha. Aguinha azulzinha e você não vê separadamente os componentes. Não, é uma fase só. Então, é uma mistura que tem apenas uma fase visível, então é uma mistura, lembra? Homogênea. Uma mistura homogênea. É uma mistura que tem apenas uma fase visível, mas você sabe, olha aqui, você sabe que tem dois componentes. Dois componentes. É assim que você vai pensar. Então vamos lá? Aquela solução tem dois componentes, porque tem água e sal, e ela só tem uma fase visível. E você sabe que aquelas que têm apenas uma fase, elas são misturas homogêneas. Por que mistura? Porque tem dois compostos diferentes. Se atente a isso para não cair numa pegadinha aqui na aula, tranquilo? Ó, mistura é quando tem dois compostos diferentes. Eu vou pegar você. Se você estiver dormindo, eu vou pegar você. Vai lá, presta atenção. Se você estiver dormindo, eu vou pegar você. Bom, esquece, olha lá. Vamos lá. Então, olha só. Próximo. Olha o que a gente vai ver. Por enquanto, era o quê? Uma fase... Uma fase e dois componentes. E essa aí? Água e óleo. Água e óleo formam uma mistura? Ah, mas água e óleo não se mistura. Mas se tiver água junto com óleo, você vai dizer, sim, é uma mistura, professor. É uma mistura, e que nessa mistura nós temos o quê? Olha só, visível. É uma mistura que você vê a água embaixo e o óleo em cima. Por que o óleo está em cima? Porque ele é menos denso que a água. Você vê separadamente duas fases. Então, tranquilo, duas fases. Apareceu duas fases separadamente? Apareceu duas fases ou mais visíveis, pessoal? Então, é uma mistura, o que mesmo? Só relembrando, heterogênea. Heterogênea, tranquilo? Mistura que você consegue ver duas fases ou mais. Então, olha só, nessa mistura, quantas fases nós temos? Uma, que é o óleo, a água embaixo, e o óleo em cima. Tranquilo? E quantos componentes nós temos? A água mais o óleo. Temos dois componentes. Tranquilo isso? Tranquilo isso? Próximo, no meu apagador mega super bonito, lindo, uma toalha de secar louça. É que o nosso apagador teve um problema mecânico nele, né? A gente teve que trocar até vir da assistência o nosso apagador, que é tecnologia. A gente tá usando uma toalha e é lindo, né? Tranquilo. Próximo, você tá aprendendo, eu sei que você tá entendendo, tinha dos... Esse novo. Olha só que interessante. Olha só, quantas fases você tá vendo ali? Aquilo ali eu vou te contar. É óleo, que tá em cima, lindinho, né? A água no meio, olha que bonita essa imagem. E a areia no fundo. Ah, professor, tá fácil. Primeiro, é uma mistura. Sim, é uma mistura. É uma mistura. Tem três compostos, pelo menos, ali, professor. E temos o óleo, que tá flutuando na aguinha, a aguinha no meio e a areia, que é mais densa no final. Bom, tá fácil isso. São três fases. Tem mais do que uma fase? Sim, professor, são três. Então, é uma mistura heterogênea. Você já sabe, beleza? Três fases. Quantos compostos? Quantos componentes? Óleo, água e areia. Ah, então são três componentes. Professor, tá muito fácil essa matéria, eu sei, você já aprendeu. Próxima imagem. Água mineral. O que é água mineral? E aí, galera, responde aí, o que é água mineral? Vocês sabem? Não, falem não. Isso, beleza, para eu poder explicar para os alunos, né?
Sabe? Água mineral. Professor, quando você fala água mineral, o que é água mineral? É água mais o quê? Sais dissolvidos. Sais dissolvidos. Eu fico emocionado com tanta galera participando, muitos alunos olhando aqui ao vivo, muitos centenas de milhares de alunos online. Isso é verdade, mas aqui né, nós temos pouquíssimos alunos. Beleza. Água mais sais dissolvidos. Bom, se a água... Olha lá, você está vendo sais dissolvidos na água mineral? Não, né? Então, quantas fases visíveis você tem na água mineral? Uma fase. E se é uma fase, a água mineral é uma mistura homogênea. Ah, professor, eu já estou sabendo disso, já decorei, já aprendi lá na aula passada, beleza? Uma fase. Mas quantos componentes nós temos na água mineral? Pessoal, aqui o exercício teria que te dizer, tá? Quais são os sais que tem lá dentro? Quais são os sais que tem lá dentro? Se o exercício te falar, ó, na água mineral tem água mais 3 tipos de sais. Tem mais, tem bem mais, tá? Tem bem mais. Mas você vai contar a água e mais o número de sais que ele te disser. Tudo bem? No meu exemplo, eu vou te dizer que tem água, que eu conto 1, mais 3 sais. Bom, então temos ali 4 componentes, tranquilo? Nesse exemplo, não é que toda água mineral tem 4 componentes. Eu tô te dizendo que nessa água mineral tem água mais 3 sais. Vocês entenderam, né? Se o exercício te falar que tem água mais 5 sais, já sabe, vai dar 6 componentes, beleza? 4 componentes é uma mistura homogênea, uma fase, 4 componentes. Beleza, nesse jeitinho tá lindo. Agora, olha só o que ele pode te perguntar. A mesma água mineral, só que agora a água mineral com gás, né? E nessa hora você tá vendo a água mineral com gás, mas você tá vendo as bolhazinhas de gás, que elas só, né? Você sabe que aquela aguinha fica subindo aquelas bolhazinhas. Se você enxergar água mineral com gás, ou melhor, água com gás, se ele só falar água com gás, nem assuma que é mineral. Água com gás. Se ele escrever, ó, água mais gás. Água com gás. E você enxergar ali, igual você está vendo, a água mais as bolhazinhas, você vai dizer que esse sistema aqui tem quantas fases visíveis? Bom, você vai dizer que tem a fase visível água. Tá enxergando a água? Sim, tá enxergando. Tá enxergando as bolhazinhas de gás? Tá enxergando? Sim. Então nós temos a água mais visivelmente as bolhazinhas de gás. Você vai dizer que nós temos 2 fases visíveis, pelo menos. 2 fases. Por quê? Você enxerga a água, porque ele não disse água mineral, ó. Água. Água mais gás. Então tem 2 fases, água mais gás. Que gás que normalmente é utilizado na água com gás? Quando você toma uma água com gás, que ela é ardidinha e tal, só por curiosidade, por enquanto, é o gás carbônico, tá? Não quero que você aprenda isso agora, só quero que você guarde. Quem quiser guardar, beleza. Quem conseguiu guardar é o gás carbônico. A pessoa no mesmo lá do efeito estufa, não sei o quê. Então vamos tomar bastante gás carbônico para acabar com o efeito estufa. Não adianta. Então vamos lá, ó. É o gás carbônico, beleza? 2 fases você enxerga porque você vê a água mais as bolhazinhas. São 2 fases e você considera que a água é uma fórmula, é um composto, a água, H2O, mais... Acho que não deve estar aparecendo para você aqui, vou colocar do ladinho, ó. A água, H2O, mais o gás, que é o CO2. São 2 fórmulas diferentes, são 2 componentes. 2 componentes, 2 fases, que eu já escrevi aqui em cima, estou escrevendo de novo. 2 fases. Tranquilo? Água com gás, 2 componentes, 2 fases. Próximo. E agora, você acha que essa mistura que está aparecendo aí para você, eu vou pedir letra A ou letra B, tá? Ou letra C, tá? Ela é uma mistura homogênea, ela é uma mistura heterogênea ou NDA? NDA, nenhuma das anteriores, antes que alguém pense que é nenhuma das alternativas. É nenhuma das anteriores, por isso está sempre na letra E. Não sabia disso, né? Então, ó, olha só, nenhuma das anteriores é homogênea, com acento, professor, ou é heterogênea? Vamos lá. Água mais gelo. E aí, galera, todo mundo responde. Qual que vocês acham que é a verdadeira? Água mais gelo. É uma mistura homogênea, heterogênea ou nenhuma das anteriores? Chutem, gente! Falem! Heterogênea. Heterogênea? Erraram! Erraram! Porque não é mistura! Eu falei pra você, pra ser mistura tem que ter 2 compostos diferentes. E água é o quê? Água. E gelo é o quê? Água. Tem 2 compostos diferentes lá? Não. Então não é mistura. Eu pedi se era mistura homogênea ou mistura heterogênea. Não é mistura. Água e gelo não é mistura. Ah, professor, então eu vou chamar ele do quê?
você vai chamar ele simplesmente de sistema. Você pode chamar tudo de sistema. Olha que legal, sistema é uma palavra que cabe para tudo. Você fala assim, ali tem um sistema. Tem, porque tudo é sistema, tá? Se eu analisou alguma coisa, é um sistema. Se aqui não é mistura, água mais o gelinho em cima, ó. Água, vou até colocar a fórmula, H2O. O que é o gelo? H2O. É uma mistura de água com água, professor. Não existe isso. É só água. Se é só água, não é mistura. Então, não é mistura homogênea, não é mistura heterogênea. É nenhuma das anteriores. Qual seria a resposta correta? É um sistema. Aí sim, um sistema, não mistura, um sistema que você percebe duas fases distintas, sim ou não? A água e o gelo. Não é cego, né? Você enxerga a água e o gelo aqui. Então é um sistema heterogêneo. Beleza? Então é assim, quando você só tem uma substância aqui dentro, não posso chamar de mistura. Exatamente. Tranquilo? Água com gelo. Tomara que não tenha pego muita gente, tomara que vocês soubessem de tudo isso aqui já, né? Mas água com gelo não é uma mistura. Ela é o quê? É um sistema. Porque só tem água, né? Água e gelo, duas fases. Duas fases, então é um sistema heterogêneo. E para terminar, olha que bacana. Isso aqui é top, hein? Olha que bacana. Nós temos ali uma mistura. Pode ficar olhando, eu vou até representar aqui de novo, tá? Pode olhar. Olha só. Nós temos ali flutuando lindamente o óleo. Vou colocar aqui a fasezinha, ó. O óleo, tá? Por que você vai desenhar de novo, professor? Está a imagem ali, porque eu gosto de desenhar, né? Eu adoro desenhar, né? Vou desenhar aqui. Aí, alguém conhece isso aqui? É o Cebolinha. Nossa, Cebolinha depois de ser atropelado, né? Mas tudo bem, vai. Olha só. Óleo, tá? Óleo. Aqui no meio tem outra fase e embaixo vai ter o que nós estamos chamando de areia. Areia. Tá vendo que tem areia ali? Tudo bem? Areia. Só que ele falou, olha só, que nesse sistema tem óleo. Imagine que ele pensa óleo, vou até anotar aqui agora, óleo, ele diz que está misturado isso, NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal, tá? Que se dissolve na água, mais água, além de água tem areia, e além de areia tem álcool. Para terminar, galera, quantas fases tem essa mistura? O que tem nessa mistura? Óleo, sal, água, areia e álcool. Quantas fases tem nessa mistura? Se atente sempre, lembra sempre disso, ó. O NaCl, que é o sal, quando ele falar sal de cozinha, sal, ele se mistura perfeitamente na água, lembra? Ele se dissolve. Então, o sal com a água vai formar uma fase só. E lembra que o álcool se mistura perfeitamente na água. Então, quando pegar sal, água e álcool, sal, água e álcool, eles juntos ficam uma fase só. Sal, água, mais álcool. Isso tudo forma apenas uma fase, ó, que fica aqui no meio. Por que aqui no meio? Porque o óleo vai ficar em cima, menos denso, e a areia vai ficar embaixo. Então eles te perguntam, quantas fases visíveis esse sistema tem? Esse sistema tem 3 fases visíveis. O óleo em cima, o sal, a água e o álcool que se misturam perfeitamente, e a areia embaixo. 3 fases. E quantos componentes? Você conta quantos componentes diferentes tem ali. Óleo, sal, água, álcool e areia. Quantos componentes? 5 componentes. Você entendeu? Próximo vídeo!